Olá! O cenário internacional, a partir da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A Comissão de Relações Exteriores do Senado fez o debate logo após o resultado eleitoral americano. Em relação à América do Sul, eu acho que nada vai mudar. Quer dizer, os Estados Unidos, em termos de política externa, não tem a América do Sul no radar. Disse literalmente o seguinte: há uma chance muito grande que Donald Trump possa enfrentar um impeachment. Apesar das análises terem sido feitas antes da posse, é interessante resgatar o sentimento e, sobretudo, a percepção de especialistas sobre as ações da incógnita política chamada Donald Trump. A discussão está começando. A eleição do Trump está gerando uma incerteza global pela imprevisibilidade do que vai acontecer no seu governo. E essa incerteza global tem que ver, como eu vou mencionar rapidamente depois, tem que ver com o comércio exterior, a segurança europeia e diferentes aspectos da política externa. Uma coisa é a campanha política, como os senhores sabem, e outra coisa é o governo, quer dizer, a responsabilidade de assumir o governo da nação mais poderosa do mundo. Muito tem sido focado na imprensa falando dos principais cargos que precisam passar pela aprovação do Senado, os equivalentes aos ministros lá, os secretários. Só que vão muito além disso. Se fala em torno de 14 mil cargos que o Senado precisa aprovar. Vai ser bastante complicado. Primeiro, Steve Mnuchin, como secretário de Tesouro. Ele é um ex-Goldman Sachs, que saiu do Goldman Sachs e fez uma carreira em Wall Street, com uma carreira muito no limiar do legal. Vamos deixar nesse ponto. Ou seja, há uma desconfiança muito grande de várias ações, vários processos, várias aquisições que ele fez que são duvidosas, para dizer o mínimo. Tá? Para secretário do Comércio, né, o Wilbur Ross, um investidor de carreira de Wall Street. Por que eu já faço essas primeiras duas observações? Porque na campanha ele fez toda a campanha contra Wall Street. Né? Todo esse sentimento que vem dos Estados Unidos na sociedade americana desde a grande crise de 2008, 2009. Então, como é que ele vai justificar isso? Dois nomes já de peso que são justamente ligados a esse grande mercado. Indo diretamente para a política econômica, o principal vetor da política econômica que o Trump tem declarado é a redução de impostos. Junto com a redução dos impostos, já foi anunciado também um grande investimento, e a Hillary também tinha falado isso, um grande investimento em infraestrutura para ativar a economia. E eles estão querendo voltar a um crescimento econômico mais robusto, de 3%, acima de 3%, com a criação de emprego, porque essa questão do emprego foi um dos pontos mais importantes da campanha e, em grande parte, o voto de raiva que houve lá da parte da classe média baixa, afetada pela globalização, pela crise de 2008, foi por causa justamente da dificuldade de emprego. Um efeito imediato dessa política de baixa de impostos, de aumento do gasto público com os projetos de infraestrutura, pode ser o aprofundamento do desequilíbrio econômico que existe hoje em grande escala lá nos Estados Unidos. E o resultado disso é um aumento rápido da taxa de juros, que vai afetar, como eu vou mostrar mais adiante, vai afetar muito o Brasil, porque o capital financeiro investido aqui, com taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, vai migrar para os Estados Unidos. A inflação também, dependendo do equilíbrio entre a redução do imposto e o aumento com a infraestrutura, pode haver pressão sobre a inflação também. A nação mais poderosa do planeta e a sua relação com os demais países, a política externa dos Estados Unidos. Acompanhe. Trago mais para a minha área de acompanhamento, que é a área mais estratégica, militar,
que começa a ficar mais complicado todas essas posições, como, por exemplo, de favorecer tanto a Rússia. Se ele fizer isso, vai ser bastante complicado ele conseguir convencer, né, o novo secretário de Defesa a fazer isso. Segundo, por mais que seja estabilizar a Síria hoje significa fortalecer Bashar al-Assad no poder. Fortalecer Assad no poder significa dar um poder muito grande para o Irã na região. Isso vai o oposto do interesse da Arábia Saudita, que hoje grande parte do que está acontecendo naquela região é um enfrentamento de influência desses dois governos. Desde a ascensão de Mahmoud Ahmadinejad em 2005 à presidência do Irã, que ele se tornou uma liderança regional, e isso vem incomodando a Arábia Saudita gigantescamente. Ahmadinejad foi o primeiro líder da região a falar abertamente contra Estados Unidos e Israel. Ele ganhou corações e mentes no Oriente Médio. E é disso que vem essa reação. Boa parte da guerra civil síria se deve a isso. A Arábia Saudita querer cortar essa influência iraniana na região. E por isso que eu falo, vai ser difícil contentar a todos. Eu vou só mencionar duas coisas que mostram a imprevisibilidade dele. Primeiro, falando com o presidente do Paquistão, ele anunciou a ida dele ao Paquistão, que é o reverso da política seguida até aqui, que era privilegiar a Índia. E a segunda coisa está o telefonema para presidente do Taiwan, também, que é a primeira vez desde 1970 e não sei quantos, que não havia nenhum contato direto entre um presidente americano e um presidente de Taiwan. Então, essa imprevisibilidade pode levar até uma posição de certo isolacionismo na política externa americana, com grandes consequências para o cenário internacional. O relacionamento do governo americano com a Rússia. Aqui pode haver uma das grandes mudanças da posição americana em relação ao Oriente Médio. Quer dizer, o Putin, nas conversas com o governo americano, propôs que o foco na Síria fosse o combate ao Estado Islâmico, ao terrorismo do Estado Islâmico, e deixasse a questão da governance, né, do governo da Síria com Assad para um segundo momento. O Obama não entrou nessa linha e o Putin está dando sinais que pode mudar a estratégia americana para eliminar o califado lá, o Estado Islâmico, e depois resolver o problema do Assad. No caso da China também tem algumas coisas que ele já se manifestou e que são problemas estratégicos de grande importância, né? O expansionismo da China no Mar do Sul da China, a disputa territorial da China com o Japão, a questão do Vietnã, que tem uma posição diferente da China. Enfim, tem uma série de pontos aí que não ficam claros como ele vai trabalhar. Um outro ponto que eu mencionei, a questão da segurança europeia, que é crucial. Quer dizer, ele fez várias declarações durante a campanha que ia se retirar da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ia cobrar mais dos países membros para cobrir os custos da defesa. Eu não acho que ele vai fazer nada diferente aí. Outro ponto é a questão da Coreia do Norte, porque há uma grande preocupação quanto a essa proliferação de armas nucleares, mísseis, que a Coreia está muito avançada. E como é que vai ser a posição dele em relação à Coreia, em relação à liderança da Coreia, a posição com a China, como a China, porque hoje a pressão sobre a Coreia é feita via China. A América Latina, para os Estados Unidos, é muito importante. Quer dizer, quando fala América Latina, eu estou pensando em México, Cuba, país da América Central, por causa da violência, por causa da imigração. E em relação a Cuba, há uma declaração dele que ele ia reverter todos esses acordos que o Obama fez, estabelecimento de relação, abertura da embaixada, medidas liberalizantes, voos comerciais. Eu, pessoalmente, acho que não vai acontecer nada disso. Eu acho que vai haver uma pressão de empresas americanas que têm interesse em negócios com a ilha, e vai haver uma pressão também dentro do Partido Republicano, que é o partido dele, não deixando que ele tome medidas que prejudiquem a abertura como foi feita até aqui. Em relação à América do Sul,
eu acho que nada vai mudar. Quer dizer, os Estados Unidos, em termos de política externa, não tem a América do Sul no radar. Ele deu uma entrevista para o CBS 60 Minutes, é o programa de entrevista mais respeitado na TV norte-americana, e que, de vários pontos que ele levantou, chamou muita atenção, que ele falou claramente em deportar 2 a 3 milhões de imigrantes ilegais. Aí eu fiquei um pouquinho curioso, comecei a fazer uns cálculos. Vamos imaginar 4 anos do primeiro mandato dele, são 1.460 dias. Para extraditar 2 milhões, seriam necessários extraditar 1.369 pessoas dia, desde o primeiro dia, desde o dia 20 de janeiro. O que isso significa? Ter que criar um aparato de extradição que o governo norte-americano não tem. Considerando todo esse conjunto de incertezas que foi aqui apresentado pelo embaixador Rubens Barbosa, seria importante que nós também conhecêssemos um pouco do sistema de pesos e contrapesos do presidencialismo norte-americano, porque com todo o poder que tem o presidente eleito Trump, ele não é seguramente um czar como é Putin na Rússia. Então, como que se apresenta o sistema de pesos e contrapesos do presidencialismo norte-americano, do papel do Congresso americano, do Parlamento americano, em decisões estratégicas como essas que poderá adotar o Trump, mas terá, com certeza, que consultar o Parlamento norte-americano e o Estado americano também, que tem uma institucionalidade muito forte. Quem manda na política nos Estados Unidos é o Congresso. O presidente norte-americano tem uma capacidade muito pequena de implementar políticas. Não existe remanejamento de verba, não existe contingenciamento de verba, nada disso. O orçamento aprovado no Congresso é implementado. Se não for implementado, é processo de impeachment na hora. Então, por isso que é importante acompanhar o que o Congresso norte-americano vai estar discutindo, e que aí vem um detalhe. O Trump não é um republicano. Ele tem vídeos e vários vídeos dele elogiando Hillary, elogiando Bill Clinton. Ele, há anos atrás, se dizia muito mais um democrata do que republicano, e agora ele é eleito pelo Partido Republicano como um outsider total. Portanto, vai ter uma tensão interna entre o Partido Republicano e o próprio presidente. Porque muitas das propostas dele, com certeza, não vão passar pelo Congresso. Agora, espaço para a política comercial norte-americana, os atritos com o México, a parceria Transpacífico, a disputa com a China. O primeiro ponto que o Trump tem falado desde a campanha é aumentar a tarifa externa para produtos importados da China, 45%. Isso criaria uma guerra comercial, porque a China certamente retaliaria. Mas eu acho que, nesse aspecto, não vai haver um risco de grande conflito, porque quem conhece os Estados Unidos e entra em qualquer shopping center americano, em lojas que vendem produtos de consumo para casa, 90% são produtos chineses. Vai haver uma pressão do consumidor americano, porque se houver um aumento de 45% na tarifa, os produtos vão aumentar e quem vai pagar a conta é o consumidor. E também os importadores vão reagir muito fortemente. No segundo ponto, tem que ver com o NAFTA, sobretudo o acordo com o México. O acordo com o México dá um saldo também para o México, a favor do México contra os Estados Unidos. E aí também tem que ver com a mesma causa com a China. Quer dizer, o Trump quer trazer de volta para os Estados Unidos empresas que estão sediadas no exterior e, como os senhores sabem, há uma grande concentração na fronteira, em Monterrey, da fronteira do México com os Estados Unidos.
Com o Canadá tem menos problema, o foco aí é mais o México, e sem falar do problema da imigração, do muro, tudo que ele falou em razão do México. Mas o México está preocupado com essa questão, porque os senhores sabem que o México tem quase 90% do comércio com os Estados Unidos. E aqui é um ponto muito importante, a questão da parceria transpacífica, o TPP. Esse acordo tem várias características únicas. Primeiro, ele foi negociado fora da OMC. Foi negociado por 12 países, os Estados Unidos, Japão, 3 países aqui da América Latina, o México, a Colômbia e o Chile, o México, o Peru e o Chile, e 7 países, 8 países asiáticos. Esse acordo com a Ásia, ele tem também tarifa e foi liberalizado quase tudo. Tem alguns produtos que estão excepcionados, mas quase todas as linhas tarifárias foram reduzidas praticamente a zero. Esse acordo do TPP inclui 40% do comércio internacional. Com essas regras novas, regras que você goste ou não, vão ser aplicadas. Quer dizer, a gente tem que examinar isso profundamente. Esse acordo beneficia muito as empresas americanas, inclusive por causa do Japão, que incluiu. E tem um componente geoeconômico e geopolítico muito importante, porque o acordo foi feito excluindo especificamente a China. Ele foi feito para conter a China. E a China, em paralelo à negociação desse acordo, está fazendo um outro acordo que se chama RCIP, que é um Reciprocal, a sigla em inglês, que é um acordo de livre comércio entre a China e os países que não estão nesse acordo. Se esse acordo acabar, muitos dos países que estão nesse acordo vão passar a fazer o acordo com a China. Então, por essas razões todas, eu acho que o Trump não vai se aventurar a terminar o acordo. O que ele está dizendo é que ele vai sair do acordo do TPP e vai fazer acordos bilaterais. Acho que o que nos interessa assim, mais de perto é verificar que oportunidades poderiam ser proporcionadas por essa, eu diria, por essa guinada da política comercial americana no sentido de oferecer ao Brasil oportunidades. Eu lembro que o Brasil tem um acordo de complementação econômica com o México, que é o ACE 53 e 55, e o Brasil já tomou a iniciativa de oferecer a perspectiva de uma ampliação significativa do nosso acordo, ampliando as linhas tarifárias de quase 400 linhas tarifárias para quase 6.000 linhas tarifárias. Portanto, acho que essa posição dos Estados Unidos em relação ao NAFTA poderá resultar num processo de aceleração e de intensificação dessa maior aproximação das economias que são, em última instância, as duas maiores economias da América Latina, o Brasil e o México. Lembrando que, em relação aos Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro, o nosso comércio tem uma característica muito importante. Aqui o Brasil exporta, é o maior mercado para os manufaturados brasileiros. Diferente do comércio com a China, o Brasil vende para os Estados Unidos manufaturados e, portanto, acho que um acordo, a perspectiva de um acordo de livre comércio poderá também oferecer oportunidades interessantes. O mundo em prontidão, um misto de perplexidade e ansiedade. Os próximos capítulos da gestão Trump, os Estados Unidos e o Brasil. E na área comercial, se a gente quiser ampliar a relação com os Estados Unidos, aumentar o comércio com os Estados Unidos está caindo há 3, 4 anos. As exportações brasileiras caíram 25% e as importações caíram 10%. Então, é uma situação muito delicada, mas que vai necessitar que o Brasil coloque a casa em ordem, volte, enfim, aprove as medidas para estabilizar a economia e tenha uma política de promoção comercial lá nos Estados Unidos. Se o protecionismo aumentar, porque já é grande o protecionismo comercial hoje, se aumentar, o Brasil vai ficar afetado. Eu acho que diretamente contra o Brasil não vai haver nada
além do que já existe, né, o aço e alguns outros produtos, porque o Brasil é um dos poucos países que é deficitário na relação comercial com os Estados Unidos. Todo mundo é superavitário, o Brasil é deficitário, então não está na mira dos Estados Unidos. O mundo está esperando para ver o que acontece aqui no Brasil. Enquanto a gente não estabilizar a economia, não diminuir essa instabilidade política, vai ser muito difícil você ampliar a cooperação econômica com os outros países. Não é só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é mais importante porque é o segundo parceiro brasileiro. O primeiro parceiro é a China. Eu queria chamar a atenção que um professor foi o único analista norte-americano que vinha falando desde agosto que Trump iria ganhar. Tá? O único. Que é um professor de História Política da American University, que disse literalmente o seguinte: há uma chance muito grande que Donald Trump possa enfrentar um impeachment. Por quê? Já começa pelo problema de qual cargo e que posição vai ter a sua filha e principalmente o seu genro. Ele tem interesses, e como ele mesmo já colocou, em várias regiões do planeta, com vários governos, né? Um investidor imobiliário. Como é que vai ficar essa linha tão tênue entre o interesse próprio do investidor e o interesse do governo norte-americano? Mesmo essas contradições que foram levantadas aqui, acho que o embaixador Rubens Barbosa levantou, de ter um general da linha dura, que é antissoviético, ao lado do discurso, isso é próprio dele, não é parte de nenhuma estratégia. Não existe nenhum aparato intelectual, acadêmico, estratégico, político atrás disso tudo, o que é apavorante. E aí eu volto a lembrar, ele não é uma pessoa do partido, ele é um outsider. Eu não vejo o Partido Republicano brigar com unhas e dentes por um mandato de Donald Trump. Não vejo. Até porque Mike Pence, vice-presidente, é uma pessoa do Partido Republicano. Estou assistindo House of Cards demais? Talvez sim, mas conhecendo um pouquinho da política de lá, a House of Cards não é tão longe da realidade assim. É isso que eu falo, vamos ter que esperar quase que dia a dia, semanalmente, para ver o que a presidência Trump vai trazer de expectativas e não expectativas. E por isso mesmo, para nós, mesmo que indiretamente, o que o embaixador colocou, a América do Sul não passa no radar norte-americano, o que é ruim por um lado e é ótimo por outro. Nós temos margem de liberdade para atuarmos aqui. Não temos a interferência, porque quando os Estados Unidos entra, é a visão norte-americana, é assim que vai ser e ponto. Então nós temos essa margem de liberdade, só que nós vamos sofrer, principalmente pelo lado econômico, principalmente pelo lado financeiro, todas essas instabilidades que ele traz. A gente está acostumado com essa política mais liberal. E o que ganhou nos Estados Unidos foi o Deep South, né? A América Profunda que ganhou. E a América Profunda não é Nova York nem Miami, entendeu? Quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pensa na riqueza, pensa no Warren Buffett, pensa no Steve Jobs, pensa em Nova York, pensa em Miami. Isso não é os Estados Unidos. A Flórida, a Disneylândia, isso aí não é. O pessoal do Rust Belt, o pessoal lá dos estados agrícolas, é um pessoal de classe média baixa, com valores muito conservadores, são segregacionistas até hoje, eles nunca engoliram o Obama como presidente por questão racial. Isso que é os Estados Unidos. Esse pessoal ganhou a eleição. Então, em alguma maneira, esse pessoal tem que ser atendido. E eu acho que vai ser moderadamente, na minha visão, moderadamente. Eu acho que a presidência do Trump, ainda por algum tempo, vai manter essa incerteza, essa dúvida que existe, uma certa perplexidade que existe no mundo. Eu acho que ela vai ter mais mudanças na política interna, na política econômica, na política social interna, do que na política externa.
A política externa, eu acho que o establishment americano, que foi tão criticado durante a campanha pelo próprio Trump, o establishment americano é muito forte e vai manter as principais linhas de política externa, porque lá nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil não tem esse conceito, mas lá nos Estados Unidos conta muito o interesse nacional. E eu acho que aqui o interesse nacional vai prevalecer e os excessos que foram mencionados durante a campanha em relação aos muçulmanos, ao islamismo, aos imigrantes, ao muro, esses excessos de linguagem durante a campanha vão ser significativamente reduzidos. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet senado.leg.br/TV. E a íntegra dessa audiência pública, realizada pela Comissão de Relações Exteriores, está no canal da TV Senado, no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.